Então, segue vídeo resolução de recomendações do Khan Academia. A recomendação que eu vou trabalhar com vocês nesse vídeo é a recomendação de inequações compostas. Então, vamos lá. Então, a recomendação de inequações compostas, ela contém 4 perguntas e o prazo estimado para a resolução dela é para ser de 4 a 6 minutos. Pode acontecer de nesse prazo eu sempre estar estendendo um pouco mais, porque é um vídeo de resolução. Então eu tenho que parar, passar alguns princípios matemáticos, estão mostrando passo a passo, tá? Mas nada impede de vocês fazerem num tempo acima do recomendado. Então vamos começar. Então, a nossa primeira, encontre o valor de x. E aí vocês precisam ficar atento que eu tenho duas inequações e nesse caso existe um cognitivo entre eles. E o cognitivo aqui é o cognitivo E. Esse cognitivo E na matemática, então esse cognitivo E na matemática, eu vou anotar aqui para vocês, ele indica uma operação entre conjuntos. E essa operação, nesse caso, é a intersecção. Intersecção são elementos comuns entre dois conjuntos, entre duas soluções. Então eu quero os elementos comuns, então indica a intersecção. Então eu tenho que analisar a resposta entre cada uma das inequações. Então vamos na primeira. Vou chamar essa daqui como de inequação 1. Então a nossa primeira inequação. Então eu tenho 3x menos 91, que é maior que menos 87. Então, vamos encontrar o valor do x. Então, 3x é maior que menos 87. Então, menos 91 mais 91. Então, 3x ele é maior. Menos 87 com mais 91. Então, é 4. Correto? E aqui eu tenho que x tem que ser maior que 4 sobre 3. Então, 4 sobre 3. Então, essa é a nossa resposta da primeira inequação. Agora eu tenho que verificar a nossa segunda inequação. Então, agora a segunda inequação. Então, a nossa segunda inequação é essa daqui. Então, 17x menos 16 é maior que 18. Então, isolando o x. 17x é maior que 18. Então, menos 16 mais 16. Então, 17x vai ser maior. Então, 18 com mais 16. Então, 8 com 6 dá 14, 34. Então, o x é maior, 34 sobre 17. Então, 34 dividido por 17 dá por 2. 2 vezes 7, 14. Sobe 1. Então, aqui eu tenho que é igual a 2. Então, o x tem que ser maior do que 2. Essa daqui é a nossa segunda. Então, essa é a segunda. E essa é a primeira. E agora eu tenho que fazer o cognitivo, nesse caso E, a intersecção entre eles. Então, como é que vai ficar? Aqui eu tenho a primeira equação, a primeira inequação. A primeira inequação e a segunda. A segunda inequação eu tenho o valor 2 e a primeira eu tenho o valor 4 sobre 3. Então, desses dois números, 2 é maior, o 4 ele é menor. Então, o 4 sobre 3 ele tem que estar à esquerda de 2. Então, aqui eu tenho 4 terços. E o 2 ele tem que estar à direita de 4 sobre 3. Então, aqui eu tenho o 2. A primeira
inequação, ele fala que o x tem que ser maior que 4 sobre 3. Então, nesse caso, ele tem que ser aberto em 4 sobre 3 e eu quero valores maiores. Então, os valores do meu x são os valores maiores que 4 sobre 3. Já a nossa segunda inequação, ele fala que o x tem que ser maior do que 2. Então, x maior do que 2 também é aberto em 2. Então, maior do que 2. E aí, a minha resposta é aquele intervalo que é comum entre o primeiro e o segundo. É a intersecção. Então, nesse caso aqui, eu estou buscando a intersecção entre esses dois conjuntos. Então, vamos só descer os dois valores. Então, aqui eu tenho 4 sobre 3. E aqui eu tenho 2. E aí vocês vão ver, a parte que é comum entre esses dois, essa parte aqui pertence somente, vamos só delimitar ela. Essa primeira parte pertence somente ao a primeira solução, a primeira inequação. Já a parte que pertence às duas é exatamente essa daqui, ó. São os valores maiores do que 2. Então a minha resposta final são valores maiores do que 2. Então o x tem que ser maior do que 2. Então essa é a nossa resposta. Então vamos verificar aqui, ó. Então o nosso item, x é maior do que 2, e aí verificando, temos a resposta correta. Então vamos para a próxima pergunta. Então a próxima pergunta é: encontre o valor de x. Só que aqui o nosso cognitivo agora é o ou. Nesse caso, o ou indica uma união. Então, uma união entre conjuntos. Então, vamos juntar as duas respostas. Vai juntar as duas respostas para formar apenas uma. Então, vamos pegar a primeira inequação. Nossa primeira inequação é 3x menos 8 menor ou igual a 23. Então, essa daqui é a nossa primeira. Então, encontrando o valor de x. Então, eu tenho que 3x é menor ou igual a 23. Então, menos 8 mais 8. Estava negativo, passou positivo. E aqui, já vamos fazer também isolar os x. Então, 23 com mais 8. Então, 23 com mais 8. Então, eu tenho que é o valor de 31. Dividido por 3. Não tem divisão exata, também não tem simplificação. Então, está aqui. Nossa primeira solução. Vamos para a próxima. A equação 2, essa daqui. Então, eu tenho menos 4x mais 26, que é maior ou igual a 6. Isolando o x. Então, eu tenho menos 4x é maior ou igual a 6 menos 26. E aqui, como a nossa variável x ela está com sinal negativo, tenho que usar a mão do artifício matemático e multiplicar por menos 1. Então, vamos multiplicar a nossa inequação por menos 1. Então, ela vai ficar agora nessa situação. Então, 4x multiplicou por menos 1, trocou o sinal da desigualdade. Estava maior, se torna menor. Nesse caso, menor ou igual. E aqui eu tenho 6 menos 26 dá menos 20, então vai ficar mais 20. Então, o x é menor ou igual a 20 dividido por 4. Então, x menor ou igual a 5. Essa daqui é a nossa segunda inequação. E agora eu vou verificar a situação do ou. Então, verificando o ou, significa que tem que juntar as duas ao mesmo tempo. Tem que pegar um valor, a solução da primeira e juntar com a solução da segunda. Então, vamos na primeira.
Aqui eu tenho a primeira. Aqui eu tenho a segunda. E aqui eu vou ter a união entre elas. Então eu tenho a união da primeira com a segunda, que nesse caso aqui é o ou. Então vamos lá, 31 sobre 3 e 5. Então 31 dividido por 3 é um valor aproximadamente 9 alguma coisa. Tá? Então ele é maior do que 5, então ele tem que estar à direita de 5. Então eu vou marcar aqui, 31 sobre 3. A nossa outra, ele é 5. Então o nosso 5 ele tem que estar à esquerda de 31 sobre 3. Então vou marcar o 5 aqui. A solução da primeira tem que ser menor que 31 sobre 3. Então a minha solução da primeira está aqui. No caso ele é fechado, porque ele é igual. Tá? Então menores iguais. Então a minha primeira equação tem essa solução. A segunda tem que ser menor ou igual a 5. Menor ou igual a 5. Também é fechado em 5. Significa que o 5 faz parte. E é menor. Então tem que estar aqui. E agora a nossa união. Então aqui eu tenho 5. E aqui eu tenho o 31 sobre 3. Como eu vou juntar as duas, então eu vou pegar a solução da primeira e vou acrescentar a solução da segunda. E aí eu vou verificar que a minha resposta é todo esse intervalo. Então a minha resposta é: o x ele tem que ser menor ou igual a 31 sobre 3. Então essa é a nossa resposta final. Então vamos encontrar aqui ó, o primeiro item. Marcamos o primeiro item e vamos verificar. Então a resposta correta. O próximo, novamente, é um cognitivo E. Nesse caso, o E indica a intersecção. Então, é os elementos comuns. O que contém nas duas soluções ao mesmo tempo. Tá? Então, eu quero que encontre aqueles que se repetem nas duas. Então, vamos lá. Primeira inequação. Então, aqui eu tenho a nossa primeira inequação. Então, 12x mais 7 é menor que menos 11. Então, 12x é menor que menos 11 menos 7. Então, x ele é menor. Menos 11 com menos 7, menos 18 sobre 12. E menos 18 sobre 12 tem simplificação. Nesse caso, pode ser simplificado por 6. Então, o x é menor que menos 3 sobre 2. Então, aqui eu tenho a primeira solução. Agora, vamos na segunda. Então, a segunda solução, a nossa segunda inequação, nesse caso, é 5x menos 8 maior ou igual a 40. Então, 5x é maior ou igual a 40 mais 8. 5x maior ou igual a 48. E o x ele tem que ser maior ou igual a 48 sobre 5. Tá? E aí, só para a gente entender mais ou menos não, entender bem o resultado, esse daqui é um valor aproximado e menos 1, metade, né, de 3, então menos 1,5, valor aproximado não, um valor igual a metade de 3, menos 1,5, e 48 por 5, aqui eu tenho um valor aproximado, então 48 por 5 é um valor aproximado por 9,6. Vamos verificar aqui. Não cometi nenhum erro. Então nós temos 48 dividido por 5. Então aqui dá por 9.
dá 45, sobra 3, 0,9,6. Então, um valor de 9,6. Então, já conseguimos identificar quem era o maior, quem era o menor. Nesse caso aqui, fizemos apenas para ter certeza. Então, vamos pegar novamente agora nossas duas soluções. Então, aqui eu tenho a primeira solução. Ele fala que tem que ser um número menor que menos 1 sobre 2. Então, eu vou colocar aqui. Menos 3 sobre 2. Ele é um número menor. Nesse caso, ele tem que ser aberto em 3 sobre 2. Então, essa é minha solução. Agora, a segunda. A nossa segunda, ela fala que tem que ser maior que 48 sobre 5. Então, ele é um número maior que menos 3 sobre 2, tem que estar à direita. Então, ele tem que estar aqui. 48 sobre 5. Ele fala que, nesse caso, é maior ou igual. Então, é um intervalo fechado. Maior ou igual. E aí, a nossa resposta é a intersecção. Então, eu quero aquele pedaço onde repete nos dois ao mesmo tempo. Então, aqui vem aberto, aqui vem fechado. E aí vocês podem observar que não tem nenhuma região que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Essa região só pertence ao primeiro. Essa região do meio aqui não pertence a nenhum dos dois. E essa terceira região só pertence ao segundo. Então, não existe uma solução que satisfaz as duas ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, não há solução. Tá? Nesse caso, a intersecção é um conjunto vazio. Então, aqui é o nosso quarto item, não há solução. E agora vamos para a nossa última. Novamente, é um ou. Nesse caso do ou, ele pede a união entre as duas inequações. Então, o nosso cognitivo ou, nesse caso, indica a união. Então, eu vou juntar as duas respostas em apenas uma. Então, vamos lá. Primeira inequação. Então, menos 7x mais 1 é maior ou igual a 22. Então, isolando, menos 7x é maior ou igual a 22 menos 1. Menos 7x é maior ou igual a 22 menos 1, 21. Temos que multiplicar por menos 1, porque a nossa variável está negativa. E ao multiplicar por menos 1, vai trocar o sinal e vai trocar a desigualdade. Então, era maior ou igual, menor ou igual. E nesse caso, menos 21. Então, x é menor ou igual a menos 21 sobre 7. X menor ou igual a menos 3. Agora vamos para a próxima. Inequação 2. Então, eu tenho menos 10x com mais 41 é maior ou igual a 81. Isolando, menos 10x maior ou igual a 81 menos 41. Menos 10x maior ou igual a 81 com menos 41 dá 40. E aqui, novamente, temos que multiplicar por menos 1, porque a nossa variável x está negativa. E aí, ao multiplicar por menos 1, vai trocar o sinal e vai trocar a desigualdade. Maior ou igual, menor ou igual. E nesse caso, menos 40. Então, x é menor ou igual a menos 40 sobre 10. Então, x menor ou igual a menos 4. Então, eu tenho que x é menor ou igual a menos 3 e x é menor ou igual a menos 4. Então, quando você for juntar esses dois conjuntos, então você vai pegar o conjunto maior. Nesse caso, a maior solução. A maior solução está aqui, ó. Então, x é menor ou igual a menos 3. Tá?
Fazendo de uma maneira bem breve, aqui eu tenho a primeira, menos 3, ele fala que é menor ou igual, tá aqui. Aqui eu tenho a segunda, que é menor ou igual a menos 4, só que menos 4 é um número à esquerda de 3, de menos 3. E aqui eu tenho a nossa resposta, que nesse caso é a união. Então, quando eu for juntar os dois, eu vou pegar a nossa primeira solução, tá aqui. Então, vamos trazer ela. E aí eu vou pegar a segunda, que também já está dentro da primeira. Então, a minha solução final tá aqui. X menor ou igual a menos 3. Então, vamos verificar. Então, a resposta correta. Aqui eu concluí essa parte de inequações compostas. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. E vamos acompanhar os vídeos e resoluções das próximas recomendações.